Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos ao Instituto Federal Norte de Minas Gerais, curso de técnico em transações imobiliárias. Estaremos iniciando mais uma etapa do processo de aprendizagem. Eu sou o professor Fábio Eduardo Camelo e vamos trabalhar nesse módulo a disciplina Direito Público e Privado. Nossa disciplina será distribuída em 15 unidades: princípios gerais do direito público, diferenciações entre direito público e privado, evolução histórica do Estado e do direito público, responsabilidades e deveres no direito público, os judiciários e as relações entre Estado, sociedade e cidadania, o Estado brasileiro e seus poderes judiciário, executivo e legislativo, e sua estruturação, que é a União, Estados e municípios, além dos fundamentos do direito administrativo, os princípios básicos da administração, direito constitucional, poder constituinte, interpretação constitucional e teoria dos direitos fundamentais, além de democracia, Constituição Federal de 88, sua estrutura e conteúdo, direitos e garantias fundamentais. Bem, hoje abordaremos 4 temas: o Poder Judiciário e as relações entre Estado, sociedade e cidadania, o Estado brasileiro, seus poderes judiciários, legislativo e executivo e sua estruturação, que é a União, Estados e municípios, e os fundamentos do direito administrativo e os seus princípios básicos na administração. Para iniciarmos nossa aula, iremos fazer algumas ponderações sobre o Poder Judiciário. Esse poder é um dos 3 poderes expressos na Constituição Federal de 88, conforme o artigo 2º da Constituição. São poderes da União independentes, harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. E conforme também o texto constitucional, este poder, juntamente com os demais, são cláusulas pétreas, ou seja, não podem ser modificados ou retirados do ordenamento jurídico. Outra característica importante do Poder Judiciário é a sua independência, pois não é possível reconhecer o Estado de Direito sem a prerrogativa do Judiciário, já que ele tem que solucionar os conflitos e aplicar as normas. Então, pessoal, o Poder Judiciário é independente e isso se dá para garantir a exata execução das leis, já que ele é o guardião da Constituição Federal, além de garantidor dos princípios da legalidade e da igualdade. Outro ponto importante é que no Brasil adota-se o sistema inglês, ou o sistema de unidade de jurisdição, que dá ao Poder Judiciário a exclusividade na solução de conflitos. Porém, pessoal, a Constituição reconhece a existência dos processos administrativos, na qual autoriza o cidadão a buscar através dele a solução dos seus litígios. Contudo, mesmo usando de todas as instâncias no âmbito administrativo para solucionar as questões a ela imposta, a decisão administrativa não deve ser imutável, ou seja, definitiva. Isso quer dizer que a parte não concordando com a decisão administrativa poderá submeter a sua demanda ao Poder Judiciário e esse, de forma definitiva, dirá o direito aplicável ao caso concreto. Então, pessoal, para que tenhamos um Estado de Direito, é importante principalmente a independência do Judiciário. E essa autonomia é constatada pelos vários artigos elencados na Constituição Federal. Vamos citar, entre eles, o artigo 102, caput, que trata da guarda da Constituição, que fala que compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição. Os artigos relacionados aos direitos fundamentais individuais e coletivos, que dão a garantia de um Poder Judiciário imparcial e independente, que é o artigo 5º, inciso 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. E o artigo 5º, inciso 37, não haverá juiz ou tribunal de exceção. O artigo 5º, inciso 38, é reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei. E o artigo 57, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Podemos colocar como forma de independência as prerrogativas dos juízes elencadas no artigo 93 e 95 da Constituição Federal. Peço a vocês que deem uma estudada nesses artigos e lembrando que no site www.planalto.gov.br vocês poderão baixar a Constituição Federal para estudar os artigos comentados nas aulas.
Bem, pessoal, no Brasil, o Poder Judiciário é dividido em duas esferas, a Justiça Federal e a Justiça Estadual. Portanto, não existe uma Justiça Municipal. Para que vocês entendam, na apostila existe o gráfico sobre o escalonamento do Poder Judiciário. Para entender como o Poder Judiciário está organizado, é preciso imaginar uma estrutura dividida em vários órgãos e, ao mesmo tempo, saber que cada um desses órgãos funciona de maneira hierárquica, sendo que cada hierarquia é formada por instâncias ou graus de jurisdição. Além das instâncias, estabeleceu-se com o objetivo de organizar e facilitar o trabalho do Judiciário, uma divisão das matérias ou questões que são julgadas. Elas podem ser cíveis, quando se relacionam a conflitos que surgem entre pessoas conjugalmente ou conflitos entre empresas e instituições, etc. Além das penais, quando se refere a diferentes tipos de crime, descumprimento das leis. As trabalhistas, conflitos que envolvam trabalhadores e patrões. As eleitorais, questões que relacionam as campanhas eleitorais ou as eleições. E as militares, que envolvam crimes na esfera das Forças Armadas, Aeronáutica, Marinha e Exército. E as federais, que são casos que são de interesse do governo federal ou se relacionem diretamente à organização política e administrativa do Brasil. Também pode ser dividido em instâncias. Tem uma primeira instância, que é a primeira delas, que é composta pelo juiz de direito de uma comarca, divisão do território brasileiro para fins de aplicação da justiça, que engloba vários municípios. Cada comarca possui juízes habilitados para julgar as causas cíveis e penais, e nela também se encontram juízes de trabalho, eleitoral e federal. Assim, a primeira instância é aquela na qual um único juiz analisa e julga, em primeiro lugar, um caso apresentado ao Poder Judiciário. Se após o veredito, que é a decisão do juiz ou de um tribunal de júri, uma das partes do processo não concordar com o resultado e pedir que ele seja reexaminado, a ação poderá ser submetida a uma instância superior, desde que a lei preveja essa possibilidade, que se chama recurso, é o pedido de reexame. A segunda instância vai reavaliar a matéria que pode mudar a decisão tomada pelo primeiro juiz. Cada órgão de segunda instância, formado pelos tribunais de justiça e pelos tribunais regionais federais, eleitorais e do trabalho. Apesar de, em um primeiro momento, a justiça subdividir-se para um julgamento das causas em apenas duas instâncias, conforme o princípio do duplo grau de jurisdição, existem ainda os chamados tribunais superiores, que é o Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Superior Militar, ou melhor, o Superior Tribunal Militar, o Tribunal Superior do Trabalho e o Superior Tribunal de Justiça, para as quais é possível recorrer, conforme a matéria objeto do litígio, buscando preservar de forma imediata a aplicação de leis federais e de forma imediata os interesses das partes. Por fim, destaca-se ainda que há o Supremo Tribunal Federal, que é a Corte Suprema do país, que tem como por atribuição zelar pelo cumprimento da Constituição Federal do Brasil. Então, a função de todos é garantir e defender os direitos individuais, ou seja, promover a justiça, resolvendo todos os conflitos que possam surgir na vida em sociedade. As responsabilidades e a estrutura desse poder são determinadas pela principal lei do país, que é a Constituição Federal, e todos os cidadãos têm o direito de solicitar que o Judiciário se manifeste de maneira a resolver disputas ou punir aqueles que não cumprem leis. Com o objetivo de garantir esse direito, a Constituição estabelece estruturas paralelas ao Poder Judiciário, aos quais todos os cidadãos podem recorrer, que é o Ministério Público, a Defensoria Pública para aqueles que não podem pagar um advogado e os advogados particulares, inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, que é a chamada OAB. O Poder Judiciário também tem funções típicas e atípicas. Mas o que significa isso? As funções típicas, também chamadas de função jurisdicional ou de julgamento, no qual compete coercitivamente, em caráter definitivo, dizer e aplicar o direito aos casos, ou melhor, aos conflitos e controvérsias a eles submetidos.
Já as funções atípicas são as de natureza administrativa, ou seja, quando administra os seus bens, serviços e pessoal. Um exemplo é a nomeação e exoneração de servidores, a concessão de férias, a realização de uma licitação para a compra de material ou equipamentos. Tem também as garantias do Poder Judiciário, que é a finalização dessa unidade nossa. Vamos falar um pouco sobre ela. Elas foram outorgadas pela Constituição Federal de 88 para assegurar a autonomia e independência no exercício da jurisdição e para que não haja interferência dos outros poderes. Podemos citar, além das garantias do livre exercício funcional, a autonomia administrativa e financeira, o que significa que o Poder Judiciário tem liberdade de elaborar seus orçamentos. Podemos agora, já que conhecemos um pouco do Poder Judiciário, vamos abordar o papel da sociedade na condução das políticas implementadas pelo Estado, já que é de suma importância a sua efetiva participação no processo democrático. Para tanto, no que diz respeito ao Poder Judiciário, deve-se oferecer ao povo brasileiro um novo formato de justiça, na qual a solução dos conflitos deve acontecer de forma mais célere e correta, pois é isso que a sociedade busca quando quer resolver suas pendências judiciais. Então, cabe ao Judiciário assumir um papel mais politizado, de forma que não apenas julgue o certo ou o errado, conforme a lei, mas, sobretudo, examine o poder discricionário de legislar, ou seja, se este está cumprindo a sua função de implementar os resultados desejados pelo Estado. Pois não se deve atribuir ao Judiciário o poder de criar políticas públicas, mas sim garantir a execução daquelas já estabelecidas nas leis constitucionais ou ordinárias. Dessa forma, exige-se um judiciário intervencionista e que realmente possa controlar a ineficiência das prestações básicas e exigir a concretização de políticas sociais eficientes e não permitindo que as decisões da administração pública se distanciem dos fins impostos pela Constituição. Diante disso, o Poder Judiciário aponta no horizonte como não apenas um organismo capaz de resolver conflitos de interesses, mas também como garantidor da respeitabilidade dos direitos humanos. Portanto, a construção da cidadania brasileira passa pela reconstrução do Poder Judiciário e de toda a cultura jurídica que se forma em seu entorno e em seu interior, já que se trata de um organismo legitimado constitucionalmente para proceder à tutela sempre que for necessário, para defender os direitos humanos. Para finalizar, no Poder Judiciário, vou ler para vocês o pensamento do jurista Diogo de Figueiredo Moreira Neto, que é um renomado jurista brasileiro. A preocupação com o aprimoramento do judiciário representa a valorização do homem como cidadão diante do Estado. Para darmos continuidade à nossa aula, vamos agora abordar o Estado brasileiro, seus poderes judiciário, legislativo e executivo e sua estruturação, União, Estados e municípios. Vamos falar sobre os três poderes do Estado, mas antes se faz oportuno relembrar o surgimento e a evolução da teoria da tripartição dos poderes historicamente. O seu nascimento se deu na antiguidade grega, com a publicação da obra Política escrita por Aristóteles. Esse pensador intensificou a existência de ele identificou a existência de três funções distintas exercidas pelo poder soberano no século XVII e XVIII, que começou a ser pensado de forma racional a possibilidade da repartição dos poderes. A obra do francês Charles Montesquieu, publicada em 1748, do Espírito das Leis, foi enfática em seu texto ao afirmar que o poder não poderia ser uno, mas sim repartido em três funções: administrativa, legislativa e judiciária. Então, comecemos a falar do poder executivo. Este é exercido pelo presidente da República. Isso ocorre porque o Brasil adota o sistema presidencialista, que tem como característica principal a concentração das funções executivas na figura do presidente, ou seja, trata-se de um poder monocrático, unipessoal, pois ele exerce simultaneamente a chefia de governo, de Estado e administração. Então podemos dizer que o poder executivo é o poder do Estado, que tem como objetivo governar o povo e administrar os interesses públicos, cumprindo as ordenações legais à construção do seu país.
ou melhor, as ordenações legais e as constituições e a Constituição do seu país. O Executivo tem várias faces, depende do sistema em que ele está inserido. No presidencialismo, que é o nosso, o líder do Poder Executivo é o presidente, escolhido pelo povo para mandatos regulares e também tem a função de chefe de Estado e chefe de governo. Na apostila, mais precisamente na aula 11, tem a definição do que é Poder Executivo. E nessa definição traz que o presidente é auxiliado pelos ministros de Estado que são identificados e demitidos por eles. São indicados e demitidos por eles. O presidente representa o chefe do Estado nas relações internacionais e o chefe de governo responsável por gerenciar os negócios internos. O Poder Judiciário também existe as funções típicas e atípicas. As funções típicas do Poder Executivo compreendem não só a função de governo relacionada às atribuições políticas ou de decisão, mas também a função meramente administrativa. As funções atípicas são a legislativa e de julgamento, significando que o Poder Executivo também legisla medidas provisórias e julga contencioso administrativo. O presidente, o governador e o prefeito são as três esferas do Poder Executivo, que são assim organizadas. A esfera federal, que é o presidente da República, a esfera estadual, o governador, e a esfera municipal, o prefeito. Todos são eleitos pelo sistema majoritário, obtendo a sua vitória nas eleições aquele que conseguir maior número de votos. Vamos falar de outra esfera do governo. Trata-se do legislativo, que tem como função principal a elaboração de leis. Porém, o legislador deverá respeitar os limites impostos pela Constituição Federal. Além disso, cabe ao Executivo sancionar ou vetar e ao Judiciário declarar se a lei criada pelo Legislativo é constitucional ou inconstitucional. O conceito básico do Poder Legislativo é um dos três poderes do Estado, ao qual é atribuída a função legislativa, ou seja, a elaboração das leis que regulam o Estado e a conduta do cidadão e das organizações públicas e privadas. No Brasil, o Poder Legislativo é composto pela Câmara dos Deputados, que representa os cidadãos brasileiros, e pelo Senado Federal, que representa os estados e o Distrito Federal, formando assim o Congresso Nacional, que se localiza em Brasília, capital federal. Temos ainda a função, podemos dividir o legislativo também em funções típicas e atípicas. A função típica é a atividade de legislar, legiferante, a fiscalização contábil e financeira, orçamentária e patrimonial do Poder Executivo. Para isso, o Congresso conta com auxílio do Tribunal de Contas da União, órgão responsável pelo controle e fiscalização da administração pública. E a função atípica de natureza executiva ao regulamentar sobre sua organização interna, nomeando cargos, concedendo férias, licenças a servidores, etc. Presentes no artigo 51, inciso 4 e 52, inciso 13 da Constituição Federal, que eu vou ler para vocês ela agora, mas eu peço que olhem na Constituição Federal para estudar. Que é o artigo 51, compete privativamente à Câmara dos Deputados dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação e transformação, extinção dos cargos, empregos e funções de seus servidores e a iniciativa de lei para fiscalização da respectiva remuneração, observando os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E o artigo 52, que compete privativamente ao Estado Federal dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos e empregos e funções de seus servidores, e a iniciativa de leis para a fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros também da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A função atípica de natureza jurisdicional, que julga, é a função do Senado, que é de julgar. E cabe ao Senado julgar o presidente da República nos crimes de responsabilidade, que está elencado no artigo 52, incisos 1 e 2. Que diz basicamente esse artigo: compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros que são indicados por eles e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza ou conexos com aquele.
processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o da Procuradoria-Geral da República, da União e os crimes de responsabilidades também. Vamos falar sobre a estrutura do Poder Legislativo, que é exercida pelo Congresso Nacional, como foi dito antes, e ela é chamada de sistema bicameral, que é composto por membros da Câmara Câmara dos Deputados e do Senado Federal. A função legislativa é de competência da União, exercida pelo Congresso Nacional, composto por membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. No bicameralismo brasileiro, não há predominância substancial de uma Câmara sobre outra. A Câmara dos Deputados compõe de representantes do povo, e a Câmara que representa o povo. E nenhuma unidade da federação terá menos de 8 e mais de 70 deputados. O número de deputados depende do número de eleitores de cada estado. O quórum, a maioria absoluta, que é 257 deputados para votação, e a maioria simples leva-se em conta para aprovação da lei o número de parlamentares presentes na sessão. No Senado Federal, compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal, a Câmara Representativa dos Estados-membros, que eles são eleitos pelo sistema proporcional. A maioria absoluta, 41 senadores, e maioria simples leva-se em conta para aprovação de lei. É o número de deputados para aprovação de lei, de senadores, o número de parlamentares presentes à sessão. O Poder Legislativo pode atuar em 3 esferas: no governo federal, no governo estadual ou distrital e na prefeitura. O Poder Legislativo Municipal é representado pela Câmara de Vereadores e é exercido pelos vereadores, que devem ter uma relação de proximidade com os eleitores, com os elementos de uma comunidade. O Poder Legislativo Estadual é representado pela Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa, sendo exercido pelos deputados estaduais. No caso do Poder Legislativo Federal, é representado pelo Congresso Nacional, o poder é praticado pelos senadores e deputados federais. Bem, pessoal, o próximo poder é o Judiciário, porém já fizemos um estudo sobre ele no primeiro assunto da nossa aula, mas devemos estudar o material de apoio das páginas 71 e 72. Para darmos início à nossa aula, vamos estudar sobre a estrutura política do Estado brasileiro, que também podemos chamar de política administrativa da República Federativa do Brasil. O Brasil adota o federativo cooperativo e caracterizado por uma divisão não rígida de competência entre a entidade central, União, e os demais entes federados, Estados, municípios e Distrito Federal. Bem, pessoal, é importante ressaltar que o Estado federado é soberano, não os entes federados. O Estado federado é a República Federativa do Brasil, pessoa jurídica reconhecida pelo direito internacional. Já os entes federados são pessoas de direito público interno e gozam de autonomia administrativa, autogoverno, legislação própria, auto-organização. Portanto, os entes federados são todos autônomos e nunca soberanos. É importante informar que a Constituição Federal não admite o chamado direito de secessão, no qual nenhum ente federado poderá sofrer qualquer tipo de separação para constituir um novo Estado. Dando continuidade à nossa aula, vamos discutir sobre a repartição de competências entre os Estados federados, pois a repartição visa garantir a harmonia e o pacto federativo, já que, ao distribuir as competências públicas, a Constituição Federal garante a autonomia para cada um atuar nas respectivas áreas, assegurando, com isso, o equilíbrio federativo. Conhecido como a Organização do Estado na Constituição do Brasil, que é o termo referente a um conjunto de dispositivos contidos na Constituição Federal, destinados a determinar a organização política, administrativa, ou seja, das atribuições de cada ente federativo, União, Estado, Distrito Federal e município. Além disso, tratam das situações excepcionais de intervenção nos entes federados, versam sobre a administração pública e servidores públicos militares e civis, e também das regiões do país e a sua integração geográfica, econômica e social. A União legisla matérias de interesse geral, nacional. Os Estados-membros legislam matérias de assuntos predominantemente interesse regionais. E os municípios legislam matérias de interesses locais, da sua comarca. E o Distrito Federal, por disposição constitucional no artigo 32, parágrafo 1º, cabe legislar matérias de interesse estadual e municipal.
a Constituição de 1908 estabelece 3 ordens: a União, ordem nacional, os estados, ordem regional e os municípios, ordem local. A União é a pessoa jurídica de direito público que representa o Estado Federal. A União pode ser vista por 2 ângulos: diante do Estado estrangeiro, que é o Brasil, diante de outros países, se manifesta como Estado que possui soberania, e Estado Federal, é o todo dotado de personalidade jurídica de direito público internacional. A União, no artigo 21, inciso 1º da Constituição, é representada pelo Presidente da República, na qualidade de chefe de Estado, e tem competência de manter relações com outros Estados estrangeiros, através da celebração de tratados internacionais. O artigo 21 diz: compete à União manter relações com Estados estrangeiros, participar de organizações internacionais. E o artigo 84 também fala que compete privativamente ao Presidente da República celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. B. Internamente, como competente da Federação, dotado de autonomia constitucional, ao lado dos Estados-membros, municípios e distritos federais. As competências desses entes federativos estão definidas na própria Constituição e se classificam em legislativas e administrativas. Entidade formada pela reunião dos entes políticos, Estados, membros, municípios, Distrito Federal e dotada de autonomia personalizada, que é chamada personalidade jurídica de direito público interno. É prerrogativa da soberania do Estado brasileiro. Já a natureza jurídica é a pessoa jurídica de direito público interno. Os Estados-membros os Estados-membros possuem capacidade de auto-organização e normatização própria, ou seja, ele próprio elabora suas leis. O artigo 25 fala: os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios dessa Constituição. Já os municípios, como os estados-membros, também possuem capacidade de auto-organização e normatização própria, que é a chamada Lei Orgânica Municipal, que está prevista no artigo 29, que é o autogoverno que é feito pelos prefeitos, e a auto-administração, que é as competências próprias. O artigo 29 fala: o município rege-se-á por lei orgânica. A natureza jurídica do município também é de direito público interno. O Distrito Federal é uma unidade atípica da federação. Não é um Estado federado, mas também não é um município. O Distrito Federal, como os Estados-membros e os municípios, possui capacidade de auto-organização e normatização própria, que é a chamada Lei Orgânica Municipal, conforme o artigo 32, parágrafo 1º da Constituição, que é formado pelos governadores e deputados distritais, e auto-administração, competências próprias também. A natureza jurídica também do Distrito Federal é de pessoa jurídica de direito público interno. O artigo 32 fala: o Distrito Federal, vedada a sua divisão em municípios, rege-se-á por lei orgânica. Ao Distrito Federal são atribuídas competências legislativas reservadas aos estados e municípios. Depois de falar sobre os temas da Constituição Federal, vamos agora estudar sobre o outro ramo do direito. Trata-se do chamado direito administrativo. O surgimento da administração pública no Brasil se dá com o fracasso da outorga da administração do território a particulares, através do sistema conhecido como capitanias hereditárias, e a instituição do governo geral em 1549, sem, entretanto, a necessidade de remontarmos ao período colonial, no qual Calvo destaca os efeitos das chamadas reformas pombalinas sobre a condução dos negócios públicos no Brasil. Podemos notar que o aparato administrativo é de grande porte, se constitui em 1808 com a chegada da família real portuguesa ao Brasil e a proclamação do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Nessa época foram criados órgãos importantes como o Banco do Brasil, a Biblioteca Nacional, a Tipografia Régia e o Arquivo Militar. Com a transferência da corte de volta a Portugal, em 1821, o príncipe regente Dom Pedro I centralizou em si muitas atribuições. A estrutura administrativa montada durante as guerras napoleônicas foi aproveitada como uma declaração de independência em 1822. Progressivamente, e em especial a partir da subida ao trono de Dom Pedro II, foi desenhado o arranjo institucional clássico do Estado brasileiro, com o poder moderador de atribuição exclusiva do imperador. Porém, já no período regional, ou período regencial, houve uma descentralização do poder governamental,
com a instituição das Assembleias Provincianas. A instituição do presidente do Conselho dos Ministros em 1847 foi outra reforma. O caráter da administração, contudo, permanecia patrimonialista, com o Estado a serviço das oligarquias locais. A situação permaneceu semelhante após a proclamação da República, somente com o fim da chamada República Velha. Em 1930, o Estado brasileiro passou a se comprometer com o mínimo de modernização, mas ainda em estilo burocrático, nos modos das reformas do Estado alemão. É considerada a primeira grande reforma da administração pública brasileira a criação do Departamento Administrativo do Serviço Público, o chamado DASP, em 1938 por Getúlio Vargas. Esse departamento foi um primeiro passo no sentido da profissionalização da administração pública no Brasil. A reforma administrativa de 1937 foi o primeiro passo em direção à burocratização da administração pública brasileira, na tentativa de superar o patrimonialismo. A reforma paradigmática seguinte também aconteceu através de decreto. Trata-se do Decreto de Lei 2000 de 67, que estabelecia como princípios da administração pública federal o planejamento, a coordenação, a descentralização, a delegação de competências e o controle. Estabelecia também a divisão entre administração pública direta e indireta. Embora em seus primeiros anos, este decreto tenha favorecido a descentralização da administração como relativa autonomia para empresas estatais e órgãos locais. O governo militar, fortalecido após a L5, logo decidiu ser inviável que as decisões não passavam por seu crivo. Temos a seguir as reformas promovidas pela Constituição de 1988, que descentralizou ainda mais a administração pública, fortalecendo também a participação popular. Depois dessa evolução histórica, vamos agora definir o que se trata de direito administrativo. Para a grande maioria dos juristas e doutrinadores, não existe uma definição pronta do que é direito administrativo, pois desde a sua incorporação ao direito busca-se uma definição. No entanto, na apostila existe um conceito do que é direito administrativo. Na apostila diz: é o ramo do direito dedicado ao estudo dos princípios, conceitos e regras jurídicas reguladoras da atividade estatal, administração pública, e seus respectivos órgãos e agentes públicos na busca do bem comum. Constitui objeto de direito administrativo a norma jurídica que disciplina a atividade estatal e toda a estrutura da qual se serve o Estado de administração para a busca de seus fins. Já para a jurista Maria Silva Zanella de Pietro, o direito administrativo é um ramo do direito público que tem por objeto os órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública, a atividade jurídica não contenciosa que exerce e bens de que se utiliza para a consecução de seus fins de natureza pública. Podemos agora dar continuidade falando sobre os fundamentos do direito administrativo. Este tem como os principais fundamentos a função executiva e administrar o Estado, já que cabe ao direito administrativo executar, mesmo que de ofício ou através da lei, negócios coletivos administrando para satisfazer as necessidades públicas, mas sempre buscando o bem comum. A administração pública cumpre dois papéis fundamentais na organização do Estado. O primeiro é o objeto específico do direito administrativo, que constitui como um conjunto de pessoas e entidades específicas, direito público e privado, de órgãos públicos e de agentes públicos, que estão por lei incumbidos no poder de exercer a função ou atividade administrativa, que consiste em realizar concreta, direta e imediatamente os fins constitucionalmente atribuídos ao Estado, ou seja, a administração serve como fiscal e executora do cumprimento da lei. Outro papel fundamental do direito administrativo é a execução direta e imediata perante os administrados, que somos nós, seja executando serviços e atendendo às necessidades coletivas, mas sempre em prol do bem comum. Diante disso, pessoal, a administração cumpre a função fiscalizadora e executora. Porém, a Constituição Federal, através das normas que estabelecem os fins, metas, programas diretivos vinculantes e obrigatórios. Vamos agora falar um pouco sobre os princípios do direito administrativo, que é o último tópico da nossa aula de hoje. Para Celso Antônio Bandeira de Mello,
principal jurista administrativo, princípio é um mandamento angular de um sistema, ou seja, é o verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas, compondo o espírito e servindo de critérios para sua exata compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico. Diante disso, os princípios consagram os valores democracia, liberdade, igualdade, segurança jurídica, dignidade, Estado de Direito, fundamentos do sistema jurídico, orientadores da sua exata compreensão, interpretação e aplicação. Então, o direito administrativo é um conjunto de normas, princípios que regem os sujeitos da administração e as funções que desempenham. A Constituição Federal, no artigo 37, faz referência expressa aos 5 princípios constitucionais da administração pública, quando assegura que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes União, Estados e municípios e Distrito Federal obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que no mundo dos concursantes é o famoso LIMP. Além dos 5 princípios expressados no caput da Constituição Federal, há também princípios previstos decorrentes dos incisos e parágrafos que integram o preceito comentado e serão objeto de estudo. O regime jurídico administrativo foi construído a partir de 2 grandes princípios jurídicos que governam todo o direito administrativo. O primeiro dele é o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. É o princípio que confere prerrogativas de autoridade aos sujeitos da administração e, de outro lado, impõe sujeições ou restrições a esses mesmos sujeitos. E os princípios da supremacia da indisponibilidade do interesse público representam, por assim dizer, os pilares da administração pública. Em face da supremacia do interesse público, a administração pública, a quem cumpre curá-lo, goza de significativas prerrogativas, de modo que, com fundamento nele, para bem servir os interesses coletivos, pode intervir na propriedade privada com as limitações e servidões administrativos, o tombamento e a desapropriação. Rever seus próprios atos, alterar e rescindir unilateralmente os contratos administrativos que celebra, ostentar a posição ou seja, a administração pública ostenta a posição de privilégio diante dos particulares. Porém, é importante ressaltar que essas prerrogativas só podem ser empregadas legitimamente para satisfazer os interesses públicos e não atender os interesses ou conveniências do Estado e muito menos dos agentes públicos. Todavia, em razão do princípio da indisponibilidade do interesse público, os próprios sujeitos da administração pública, aos quais cumpre zelar, não têm disponibilidade sobre ele. Têm o dever de protegê-lo e conservá-lo nos estritos termos das finalidades públicas legalmente pré-estabelecidos. Desses 2 grandes princípios jurídicos surgem outros princípios que compõem juntamente o conteúdo do regime jurídico administrativo. Segundo o artigo 37 da Constituição Federal, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, do Estado, Distrito Federal e município obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que foi dito, que é o que está presente no artigo 37. E também ao seguinte, também a esses outros artigos, que são os chamados artigos implícitos. Esses são os princípios básicos explícitos na Constituição, que são eles, o princípio da legalidade, que no direito administrativo ele exerce, esse princípio determina que em qualquer atividade a administração pública está estritamente vinculada à lei. Assim, se não houver previsão legal, nada pode ser feito. A diferença entre princípio genérico e o específico do direito administrativo tem que ficar bem clara na hora da prova. A pessoa pode fazer de tudo, exceto o que a lei proíbe. A administração pública só pode fazer o que a lei autoriza, estando engessada na ausência de tal previsão. Seus atos têm que estar sempre pautados na legislação. Já o princípio da impessoalidade, a finalidade é o interesse público, define também o princípio da finalidade, também chamado como princípio da finalidade. O agente público deve tratar a todos de forma igual, também define o princípio da isonomia ou igualdade. O princípio da moralidade, atuar com ética, com honestidade e com integridade de caráter. O princípio da publicidade é a divulgação dos atos administrativos, ou seja,
as ações do Estado devem se tornar públicas, exceto em alguns casos extremos, como na segurança nacional, investigações sigilosas ou atos que envolvam a privacidade, como, por exemplo, os processos relativos à família ou menores. E o princípio da eficiência, atuar com presteza, racionalidade e com perfeição, fundamentais. Segundo o Decreto-Lei 200 de 1967, as atividades da administração pública federal obedecerão aos seguintes princípios fundamentais: planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competências e controle. Planejamento. O governo só agirá de acordo com o planejado, com um planejamento pré-estabelecido com a finalidade de promover o desenvolvimento econômico e social e visando também a segurança nacional. O planejamento se faz por meio de um plano geral de governo e de programas gerais, setoriais e regionais de duração plurianual do orçamento, programa anual e da programação financeira de desembolso. O da coordenação procura-se uma ação integrada para evitar duplicidade de atuação e consequente desperdício de recursos. A coordenação é feita em todos os níveis da administração pública, chefias, reuniões de ministros, presidente da República. A descentralização, o Estado passa a terceiros atividades públicas ou de utilidade pública, mas sem deixar de fiscalizá-las. Com isso, o Estado passa a atuar indiretamente. A descentralização pode ser feita dentro dos quadros da administração pública, distinguindo-se claramente o nível de direção de execução, chamado de desconcentração da administração federal, para das unidades federadas, quando estejam devidamente aparelhadas e mediante convênio. Da administração federal para a órbita privada, mediante contratos e concessões. E a delegação de competência, que transfere de competências subordinadas, indicando a autoridade delegante, a autoridade delegada e as atribuições objetos de uma delegação. É uma maneira de descentralização, é facultativa e transitória e obedece à oportunidade e conveniência. E o controle, feito pela chefia entre os subordinados, feito por auditorias dentro do próprio órgão e pelo sistema de controle interno para controlar dinheiro e bens públicos. Estamos chegando ao final da nossa teleaula de hoje. Bom, agora que vocês já viram um pouco sobre o judiciário e as suas relações entre Estado, sociedade e cidadania, o Estado brasileiro e seus poderes judiciário, legislativo e executivo e sua estruturação, União, Estados e municípios e os fundamentos do direito administrativo e um pouco sobre os princípios básicos da administração. Temos aqui, ao final da unidade 1, uma atividade que deverá ser desenvolvida por vocês. Lembre-se que o tutor está disponível para auxiliá-los nas suas dificuldades. Pode também contar comigo. Vamos à atividade 1. Duração dessa atividade é de 20 minutos. O objetivo: revisar o conteúdo estudado e permitir uma reflexão sobre o direito público e privado. Vocês devem responder aos seguintes questionamentos. Responda aos exercícios 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 do material de apoio. Obrigado pela presença, participação de todos e até a próxima aula.